Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje? Sim? Então vamos lá. Primeiro nós vamos revisar um pouquinho sobre a aula de ontem. Na aula de ontem de ciências, nós conversamos sobre a importância dos animais, certo? A importância dos animais para a nossa vida, certo? E hoje nós vamos conversar sobre os animais nocivos à nossa vida, principalmente à nossa saúde. Vocês sabem me dizer quais são os animais nocivos para o ser humano? São aqueles animais que nos transmite doença e prejudica a plantação. Combinado? Então, para a gente aprender um pouquinho mais, nós vamos usar o nosso livro. Então, pega o livro de ciências e vamos abrir na página 78. Vamos lá, já abri o meu. Olha aqui, construindo conhecimento. Animais nocivos. Animais nocivos são aqueles capazes de prejudicar a saúde do ser humano, assim como as plantações. Viu? A tia Priscila falou um pouquinho antes de abrir o livro sobre os animais nocivos, que eles prejudicam a nossa saúde e também as plantações. Então vocês vão pegar um lápis de cor ou um marca-texto da preferência de vocês e vão marcar: animais nocivos são aqueles capazes de prejudicar a saúde do ser humano, assim como as plantações. Então, vai começar aqui e vai terminar aqui. Combinado? Então, vamos lá. Certos mosquitos, a mosca, o rato, o carrapato, a pulga, a barata e o piolho transmitem doenças ao homem, como, por exemplo, a diarreia, a raiva e a dengue. Então, vamos lá. Todos esses animaizinhos aqui, esses bichinhos, esses insetos que estão aqui, além deles trazer um pouquinho de nojo, de medo pra gente, ele também nos traz doença, certo? Então, olha aqui. O mosquito, a picada de um mosquito pode nos levar a ficar doente com dengue, correto? A mosca ela pode pousar no lixo e pousar na nossa comida. Por isso que muitas mamães, muitas donas de casa evitam de deixar que moscas entrem dentro da cozinha, e principalmente as panelas abertas, porque elas vão lá e pousam no lixo, certo? Elas não vão depois lavar a mão ou lavar as patinhas delas. Elas vão lá e pousam no nosso arroz, na nossa carne, enfim, na nossa comida. Isso vai fazer com que a sujeira do lixo passe para a nossa alimentação, correto? As bactérias, a Priscila lembrou, as bactérias que estão no lixo vão passar para a nossa comida. O rato, a mesma coisa, tá? Além da gente ter um certo medo do rato, um nojo do rato, ele também nos traz doença. A urina do rato traz uma doença chamada leptospirose, tá bom? Então, principalmente nessas regiões que alagam facilmente, tá? As ruas, quando elas estão alagadas, evitar pisar naquelas poças, porque elas estão com urina do rato e a urina do rato nos traz doença. A barata, a mesma coisa. Além de ser um bichinho feio, né, coitadinho, mas além de ser feinho, ele também nos traz doença. Afinal, ele está lá na rua, certo? Antes de entrar para nossa casa, ele passou no lixo, ele passou no esgoto. Vocês já repararam que um lugar que da nossa casa que costuma ter bastante, costuma sair com frequência, é do banheiro? E o banheiro é um lugar limpo? Por mais que a mamãe, o papai ou a vovó, a empregada limpe o banheiro, ele continua sendo sujo,
certo? E as baratas saem lá de dentro do esgoto. Ou, às vezes, de grandes lixos que estão na rua. Carrapato, que estão nos animais, a pulga também e o piolho, tá bom? Todos esses bichinhos aqui, é claro que nós temos outros, mas todos esses que estão aqui, eles nos trazem doença, eles são animais nocivos, tá bom? Por isso que devemos evitá-los dentro da nossa casa. Então, olha aqui. Leia sobre algumas formas de evitar os animais nocivos em sua casa. Não deixe depósito de água parada, pois é ali que os mosquitos põem ovos, que é o caso do mosquito, da dengue. Manter a casa limpa para evitar barata, rato. Conservar o lixo ensacado dentro das lixeiras também para evitar barata, rato, mosca. Manter os alimentos cobertos sempre para evitar mosca. Proteger os animais como passarinhos, lagartixas, sapos e joaninhas que se alimentam de insetos causadores de problemas. Não devastar a natureza, pois os seres que ali vivem acabam tendo que migrar de seu ambiente de origem para as cidades, tá bom? Então, o lugar desses animais é lá na natureza. Só que se a gente destrói eles vão ter que ir para a cidade. Então, a barata, ela tá no lixo procurando comida. O rato, a mesma coisa, tá? A mosca também. Então, vamos evitar para que eles fiquem no ambiente deles, tá bom? Tudo bem que a gente encontra muito mais esses animais, mas é porque é hoje, né? Hoje nós encontramos muito mais todos esses na cidade. Ah, tia Priscila, mas se eu ver uma mosca eu tenho que sair correndo? Não, é só cuidar, tá bom? Então, se ela pousar no seu alimento, evitar de comer, tá? Então, se você vê que ela pousou na mesa, evite colocar seu alimento sobre a mesa, tá? Quando a tia Priscila fala colocar o alimento sobre a mesa, é colocar, por exemplo, a bolacha diretamente em cima da mesa. Se o alimento tiver com uma vasilha, não terá problema algum, tá? Mas diretamente na mesa, sim. Agora vamos para a página 79. E aqui está falando sobre animais peçonhentos. O que são animais peçonhentos? Animais peçonhentos são aqueles que possuem venenos, tá bom? E esses venenos, eles podem chegar a matar uma pessoa ou intoxicar, tá bom? Então, assim, pode ser que uma pessoa morra ou que ela apenas fique intoxicada, ela fique muito mal, né? Então, devemos evitar. E a mesma coisa, esses animais são da natureza. Eles estão aqui na cidade à procura de alimento. Então, ultimamente tem se visto muitas cobras pela cidade, principalmente em algumas casas, né, de condomínios fechados, porque se desmatou muito e aí elas estão procurando abrigo. E onde elas vão procurar abrigo? Elas não têm uma noção de que na nossa casa não é o lugar delas. Elas estão procurando abrigo. Como nós destruímos o dela, ela vai para o nosso, tá? Então, olha aqui, certos animais, como o escorpião e algumas cobras e aranhas, são peçonhentos, possuem veneno, podem intoxicar e até matar uma pessoa. Então, olha o escorpião, a aranha e a cobra. Ah, tia Priscila, mas são todas as aranhas? Algumas sim, tá? Algumas o veneno é muito forte e pode matar. Outras só vai trazer um ligeiro desconforto. Mas eu vou evitar todas, tá bom? A mesma coisa o escorpião. Quando ele me picar, eu tenho que correr para um pronto-socorro para poder tomar o soro. A mesma coisa com a cobra.
Apesar de possuírem veneno, esses animais têm um papel importante na natureza, porque fazem parte de uma cadeia alimentar. Eliminar esses animais podem causar um desequilíbrio ecológico. Então, por mais que eles estejam no lugar errado, que é a nossa casa, nós não podemos ir lá e matá-los. Combinado? Então, doenças transmitidas por animais nocivos podem surgir como um pequeno surto, quando são detectados vários casos em uma determinada região. Caso também se espalhe por outras regiões, é considerada epidemia. Pessoal, a gente tem escutado muito essa palavra, epidemia. Vocês sabem me dizer o que é epidemia? Epidemia é uma doença que ataca simultaneamente várias pessoas, um grande número de pessoas, tá bom? Então, toda doença que cause simultaneamente um contágio de um número grande de pessoas, a doença vai se tornar uma doença epidemiológica, tá bom? Então, caso também se espalhe por outras regiões, é considerado epidemia. Hoje, o mosquito chamado Aedes aegypti é o grande transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque é um mosquitinho bem pequenininho, mas que ele causa um grande estrago. Quem já teve dengue? Quem já teve dengue sabe o quanto ele traz um desconforto para todos nós. E a recuperação ocorre em grande parte, sim, mas demora um pouquinho, né? E as pessoas se sentem muito mal, então precisamos tomar cuidado. Cuidados muito simples é principalmente não deixar água parada na nossa casa, principalmente nesse tempo chuvoso, como está acontecendo agora, tá? Então, choveu, vai dar uma olhadinha no quintal, na sacada, para ver se as plantinhas não acumularam água, ou se uma tampinha, porque é uma simples tampinha, pequenininha como essa, se tiver uma água parada, pode nos trazer um grande malefício, que é a dengue, tá? Então, sei que todos nós estamos preocupados agora com o coronavírus, mas não podemos esquecer da dengue, tá bom? Ela causa um mal tão grande quanto, tá? Essa doença pode causar febre, dores de cabeça, dores nos olhos, dores musculares e nas articulações, além de enjoo e outros sintomas. Agora vamos para a atividade. Aí aqui está colocando, construindo um estudo de ciências. Com a ajuda de um adulto, pesquise sobre os animais abaixo e liga-os à doença que eles transmitem. Vamos lá. O rato, a tia Priscila falou sobre o rato lá no começo da aula. Lembra? A urina dele causa o quê? Leptospirose, tá bom? Por isso que nós temos que evitar ficar em regiões alagadas. Sempre que tiver uma enchente ou uma rua alagada, evitar estar, porque com certeza vai estar com urina de rato, tá bom? E aí nós podemos ficar doentes. Aqui está dengue, zika e malária. A dengue a tia Priscila falou também, certo? E a malária, a tia Priscila não falou, mas vai falar agora. A malária também é causada por um mosquito, tá bom? Ela é transmitida pela fêmea do mosquito prego. Esse é o nome popular dele, tá? Então, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica. Quer dizer que a gente não precisa ficar preocupado? Não. Quer dizer que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas precisamos tomar cuidado, sim, porque nós podemos viajar para essas regiões, tá bom? Então, a maioria dos casos se concentra na região amazônica. A malária não é uma doença contagiosa, assim como a dengue,
tá? O fato de eu estar perto de uma pessoa com dengue não vai fazer com que eu tenha dengue, tá? Ao contrário da doença que nós estamos vendo hoje, que é o corona. Se eu estiver próximo, se eu estiver com uma pessoa que esteja contaminada, sim, posso vir a me contaminar. Mas no caso da dengue e da malária, não, tá bom? Somente o mosquito, que ele passa diretamente a doença pra gente, tá bom? Mas é claro que um mosquito pode me picar, e eu estou infectada, certo? Então pode ser que indiretamente, pelo fato de eu estar infectada, vocês venham a ficar também, tá? Mas só o fato de estarmos um do lado do outro, não, tá bom? Mas igual tem várias famílias que quando estão com dengue, ficam uma ou mais pessoas. Claro, o mosquito que me picou pode picar vocês e assim simultaneamente, tá bom? Mas a pessoa que está doente, ela não é capaz de passar, tá bom? Número 2. É para desembaralhar as letras e formar nome de animais que podem transmitir doenças aos seres humanos. Igual aquela atividade de ontem. Só que agora vai ser com animais que são nocivos, que transmitem doença. Então vamos lá. Aqui, ó, tem o P, o I, o O, o L e o H. Aqui, B-A-R-A-T-A. Aqui, C-A-O-S-M. Então, coloca o nome aqui. E depois escreva no quadro o nome de 5, pelo menos 5, animais que são nocivos para o homem. É só a gente voltar aqui um pouquinho, ó. A gente consegue achar até mais de 5, né? Então, só colocar aqui. Muito obrigado, segundo ano. Lembrando que qualquer dúvida, perguntar para a tia Priscila, mandar mensagem para a tia Priscila. E espero ter ajudado um pouquinho na execução da atividade, tá bom? Beijo. Tia Priscila está morrendo de saudade.